Salve, salve, gente amiga da bola! Estamos chegando aí com mais um programa 7-1. Hoje vamos conversar muito sobre futsal. Para isso a gente está com o Nelson Baviera aí. Vamos falar um pouquinho da carreira dele como atleta também. E hoje ele comanda a Liga do Rio Grande do Sul de futsal, não é isso, Nelson? Seja muito bem-vindo. Obrigado, Renato. Boa noite a todos. É um prazer aí, Leonardo, Vitor, Gustavo. Aceitei o convite que o Leonardo me fez através de um amigo em comum, uma pessoa muito querida que também, durante muito tempo, labutou no futsal. E para mim é um prazer enorme poder conversar um pouco a respeito da modalidade, mas também falar de futebol. Ainda mais que hoje, né? Estou vendo que tu está com a camisa do Flamengo, Renato, eu também sou flamenguista. E a gente, então, sempre na torcida, né? Sinto muito. E a gente quer muito, claro, que o esporte, de uma maneira geral, ele possa ter a visibilidade hoje, claro que o futsal num patamar inferior ao futebol de campo, mas a gente luta bastante para ir galgando o espaço, em especial na mídia. Por isso, muito feliz pelo convite. Bacana, bacana. Então, já que você está feliz e é flamenguista, eu vou fazer a primeira pergunta, vou deixar a turma toda olhando. Chamou. Ô, Nelson, passou por debaixo da perna. Ô, Nelson, então responde o seguinte. Nessa época aí de pandemia, aqui no nosso pré-jogo, aqui, pré-programa, eu vi você falando com o pessoal aí que está correndo de um lado para o outro, acertando uma série de coisas aí com clubes, prefeituras, enfim. Queria saber como é que está aí o futsal nesse período pós-pandemia, como é que está, pelo menos, aí as atividades na Liga Gaúcha. Bom, Renato, a gente vive a incerteza ainda, até porque as coisas estão bem mais flexibilizadas, né? A gente tem visto, de uma maneira geral, até na contramão da Europa, as notícias na Europa é que as coisas estão bem delicadas novamente, mas aqui a gente tem passado por um momento de uma liberação, de uma flexibilidade maior. E a competição, a elite do futsal gaúcho, ela iniciou no começo de setembro. A gente conseguiu, através de um protocolo bem rigoroso, mas junto ao governo do estado e, obviamente, as prefeituras que englobam as equipes que estão participando, para a liberação do seu ginásio, né, da sua praça de esporte. E, consequente a isso, a gente começou, então, toda uma caminhada para fazer as outras duas divisões, que, no fim, a gente acabou não conseguindo, porque muitas equipes, por conta do problema, perderam seus patrocinadores. Resolvemos, então, fazer uma liga unificada, né, que a gente teria a Liga 2 e a Liga 3, seriam as subsequentes à Elite, né? Então, unimos as duas e estamos também já com essa competição em andamento. E, no final de semana passado, iniciou o Sub-20, com bastante sacrifício. A gente está, no momento ainda de entender toda a situação, e a gente tem tido a oportunidade, por uma relação boa que eu tenho com o secretário de esportes aqui no Rio Grande do Sul. Obtivemos hoje uma vitória até bem interessante. Eles entendem que podemos fazer as competições Sub-17, 15, 13, 11, 9, que são aquelas que a gente organiza em todo o estado. Então, a gente tem trabalhado bastante. A correria, como eu tinha falado ali em off, ela está bastante grande, porém é satisfatório, com bastante alegria que a gente consegue conduzir isso, porque a gente sabe que o esporte, sobretudo, ele é um aglutinador, ele faz a diferença. E nesse momento de isolamento, né, de dificuldade, quando você tem a possibilidade de praticar a modalidade, seja ela qual for, a gente entende que isso é benéfico. Tá, Nelson, e falando desse momento, né, complicado de pandemia, eu imagino que os clubes, né, tenham passado por grande dificuldade, principalmente clubes menores, né, de menor expressão, que tem menor fluxo financeiro rolando, né? O que aconteceu com esses times? Eles precisaram de ajuda? O que a federação pôde fazer para dar suporte para eles? Houve negociação com parceiros, com a Federação Nacional? Enfim, o que aconteceu com eles economicamente? Como que a Federação Gaúcha se dispôs a ajudá-los, né, a atravessar esse momento que não foi fácil?
Bom, Gustavo, a gente teve bastante times, né, que infelizmente, por motivos óbvios, né, tiveram que encerrar suas atividades esse ano. Muitos tentaram permanecer no primeiro momento, tentando entender se a coisa, né, seria breve, mas quando realmente ficou nítido que a incerteza era muito grande e cada vez mais havia necessidade de investimento sem que o retorno pudesse acontecer, nós tivemos muitos clubes que acabaram encerrando as suas atividades esse ano. A Liga, o que a Liga fez? A Liga, ela, infelizmente, nós gostaríamos muito de ser uma CBF da vida, uma FIFA, para poder aportar financeiramente. A Liga, dentro das suas possibilidades, né, conseguiu, até porque a gente, esse ano, tivemos o naming rights da competição, né, pela primeira vez o futsal gaúcho teve uma empresa, que é o Cicobi, né, uma cooperativa de crédito, e ela nos deu o suporte, ela nos deu um suporte muito legal para que a gente pudesse manter a nossa atividade, porque os grandes financiadores da entidade, eles são os clubes, né? Os clubes, quando eles pagam as suas taxas de participação, a taxa de inscrição de atleta, né? Eles que movimentam a questão de toda de arbitragem. A Liga, ela faz uso desse recurso, da melhor forma possível, obviamente, né? Para que possa retornar a eles com qualidade de gestão, né? Profissionalismo, enfim. E a gente, então, entendeu que a gente precisaria, né, fazer com que essas taxas, por exemplo, fossem algumas extintas, outras bem flexibilizadas, diminuídas. Nós fizemos um futsal solidário, que foi um projeto que nós criamos aqui para arrecadar alimentos e poder atender os nossos árbitros, a todas as pessoas do nosso segmento, e foi bastante legal. Tivemos um engajamento de muitos atletas brasileiros do mundo todo, jogadores, o Ferrão, por exemplo, que está no Barcelona, que é o melhor jogador do mundo na atualidade, deu a sua camisa para que a gente pudesse colocar lá e ser a um preço e ser vendido, e isso reverter em desconto de taxas e, obviamente, alimentos não perecíveis, mantimentos de EPIs. Então, a gente teve toda uma preocupação em relação a isso. Mas, como você bem disse, né, isso não foi suficiente para a manutenção. A Liga, esse ano, ela chegou a ter, se tudo acontecesse como a gente imaginava antes da pandemia, a gente ia ter pelo menos 135 equipes divididas do sub-9 ao sub-20, né, categoria de base, sim, as 3 divisões do adulto masculino e o adulto feminino. Então, com isso, nós perdemos uma fatia considerável. Por quê? Porque os patrocinadores, eles são os comerciantes locais das cidades. O futsal no Rio Grande do Sul ele é muito forte no interior. Esse pessoal foi afetado diretamente, não teria como, de forma alguma, manter parceria com os clubes, óbvio, né? Eles precisariam subsistir no primeiro momento. E a gente, então, está buscando as alternativas para que as competições possam acontecer. Muitas delas também entenderam que sem público, que é como estão acontecendo os jogos hoje, é uma receita muito importante para o futsal, de uma maneira geral, no Rio Grande do Sul, então, mais ainda, os ginásios lotam aqui, e a receita de bilheteria ela faz uma diferença grande no montante anual da equipe. Então, tudo isso foi afetado, e quando a gente tem, né, um dificultador como esse, a gente precisa, claro, entender, e uma das medidas que nós definimos é que não teria rebaixamento, por exemplo, esse ano, todas as equipes manteriam a sua posição para 2021. Tá, só completando, então, eu imagino que, bom, até com a paralisação dos clubes, né, das atividades, muita gente tenha ficado desempregada, mas como fica a questão dos atletas, né? Os clubes não têm mais como pagar alguns salários, imagino. Esses caras, eles estão tendo provavelmente que fazer outras coisas, talvez estejam indo para outras profissões, para outras atividades. Como que vai ser a reestruturação dos clubes para voltar a contar com jogadores de alto desempenho? Sim, nós tivemos bastante clubes de médio e pequeno porte, como você mesmo falou, que acabaram, né, o efeito cascata chegando até os atletas. E na medida que isso acontece, nós, enquanto entidade, a gente tem uma preocupação com todos os nichos, né, com todas as partes, vamos dizer assim, os atletas, os profissionais que conduzem, né, de comissões técnicas,
mas nós temos uma relação direta com o afiliado, que é o clube. Mas, para não fugir da sua pergunta, o que aconteceu? Muitos desses clubes realmente tiveram que reduzir salário, alguns terminaram com os contratos e ficaram aguardando para ver se iriam disputar. E os que não voltaram, liberaram os atletas, os que voltaram, renegociaram com eles. Mas alguns clubes maiores, nós temos aqui, por exemplo, o Atlântico e a CBF, eles mantiveram, né, os seus contratos. Claro, alguma redução sempre, né, a gente ouviu falar que teve, mas, enfim, eles conseguiram manter. E esses atletas, é bem como você falou, buscaram alternativas. Eu acho que foi uma situação que acabou afligindo a todos e procuraram, então, em outros afazeres, se manter. Nós, claro, estamos atentos a tudo isso. Existe hoje uma associação nacional de atletas que também está muito preocupada. A Liga, por eu ter sido atleta profissional, eu tenho uma preocupação muito grande. Eu sei como é a caminhada, em especial no futsal, né? E a gente, então, tem essa preocupação, mas a gente tem também limitadores, né? Infelizmente, como eu falei, eu gostaria muito de ser uma entidade forte o suficiente para prover num momento como esse, mas infelizmente não é o caso. Quem sabe a gente consiga com o tempo, é o nosso trabalho, é a nossa ideia, é uma estratégia nossa, mas nesse momento alguns atletas realmente acabaram ficando desamparados. Esse período aí foi difícil pra caramba mesmo. Vitor, vai você. A bola é sua. Primeiro, boa noite, Nelson. Obrigado pela participação. Cara, eu por muitos anos na minha vida, eu fui atleta não de futsal, né? Eu joguei basquete e, assim, uma das coisas que quem é adepto e fã de basquete mais luta no Brasil hoje é por um apoio um pouco maior, seja do governo federal, do Ministério dos Esportes. A gente acha que é um esporte muito pouco valorizado e investido. Como que é o futsal hoje no Brasil? Assim, a gente sabe que não tem a mesma visibilidade e atenção que o futebol de campo, mas, enfim, é o esporte mais próximo do futebol que a gente tem. Como que é hoje o incentivo que o futsal recebe das camadas mais altas no país? Bom, legal o questionamento, porque essa é um outro viés que a gente trabalha muito. Existe no Ministério do Esporte hoje, você com certeza sabe disso, que é a Lei de Incentivo Federal, a LIE, né? E ela, que é mais ou menos no molde da Lei Rouanet, claro que com um percentual menor, mas a gente consegue hoje muitas equipes, e nós, enquanto entidade, temos inclusive um projeto aprovado e já estamos captando, temos praticamente 80% aí já captado, né, do nosso montante total. Até o final do ano, muito provavelmente conseguiremos atingir os 100%, para aplicar já no ano que vem, o que facilita muito, e com isso a gente consegue, aproveitando aí a deixa que o Gustavo deu na pergunta anterior, né, atender algumas questões importantes para os clubes, para os atletas, que é a nossa intenção. Então, a gente tem, né, essa lei. Aqui no Rio Grande do Sul existe uma lei estadual, que né, eles nomearam como ProEsporte, que tem a ver com o ICMS, transferência fiscal também. Então, hoje, o futsal é a modalidade que mais consegue abocanhar essa fatia, né, que o governo do Estado se predispõe a fazer como investimento. São de 100 projetos, um exemplo, aprovado, 80, 90 projetos são para o futsal, porque os clubes estão muito organizados nesse sentido. Eles precisam dessa ferramenta para existir. Eu falei da questão da bilheteria, mas sem um ProEsporte hoje, essas equipes acabam não conseguindo tirar do papel o seu projeto, até porque o futsal ele é um esporte de um nível altíssimo no que diz respeito à questão de disputa, de qualidade técnica, individual, coletivamente falando também, trabalhos de profissionais da educação física, mas ainda requer uma melhor organização para que possa ser uma modalidade que venha, quem sabe, aí ter um status de NBB, por exemplo. E você que é do basquete, acho que é legal te dizer, a gente tem a Liga Nacional de Futsal, tá, que é algo mais tangível, que é o nosso modelo, vamos dizer assim, mas nós fizemos uma imersão dentro da NBB, a Liga Gaúcha fez uma imersão com o nosso diretor de marketing,
para que ele pudesse absorver ali conhecimentos e trazer cases interessantes, importantes, para que a gente pudesse aplicar aqui. E temos uma relação muito boa com o Álvaro Cota, por exemplo, que é uma pessoa que nos atendeu muito bem. Enfim, a gente tem toda uma estratégia, porém, ainda precisamos, enquanto modalidade, até porque nem olímpicos somos, né? Essa é sempre uma guerra, nos perguntam sempre, por que o futsal não é olímpico? Eu tenho mais ou menos uma linha de raciocínio em relação a isso, mas nós estamos buscando essa evolução, Vitor, justamente porque a gente entende que o esporte ele tem capacidade, ele é um esporte que tem chão para crescer, tem para onde evoluir, mas ainda precisa de uma atenção maior a esse aspecto. Primeiramente, agradecer o Marcelo Memeri por ter intermediado aí esse contato com o Nelson, agradecer a disponibilidade de estar aqui conversando conosco, agradecer os nossos seguidores, aproveitar você que está assistindo nesse momento, curta aí nosso vídeo, comente, compartilhe com seus amigos. Nelson, nas últimas décadas, né, o Brasil tem revelado alguns expoentes do futsal mundial, né? Teve aí o Manuel Tobias, enfim, o Vander, do Ceará Nacional, Falcão, e nesse sentido, até o próprio futsal ganhou a chancela nos mundiais da FIFA, né? E como é que, nesse cenário, né, de construção, de fortalecimento da categoria, como é que o Rio Grande do Sul, a Liga de Futsal do Rio Grande do Sul, está se organizando, se fortalecendo para, digamos assim, você já falou aí que tem aí o NBB como, de repente, um modelo a ser seguido, né? O que você vê assim que, de repente, falta estruturar para pelo menos aí no cenário do Sul, se tornar uma potência ainda maior com relação aos outros estados? Eu te diria assim, sem medo nenhum de errar, e a Liga Gaúcha hoje ela é uma referência, né? Existe hoje a Associação Brasileira de Ligas, tá? Porque só para tentar contextualizar e tentar me explicar, o futsal ele hoje é regido pela CBFS, que é a Confederação Brasileira de Futebol de Salão, que é uma entidade ligada à CBF. Porém, a FIFA e a Conmebol, elas não reconhecem a CBFS. Elas têm a CBF e querem muito, lutam muito para que o futsal seja um departamento, assim como é o futebol de areia, assim como é o futebol de cegos, por exemplo, dentro da própria CBF. E a gente sabe que o surgimento das ligas, porque as federações, que são entidades que ainda existem, elas, ao longo do tempo, acabaram perdendo o seu sentido principal, que era de organização, deixaram uma lacuna muito grande que hoje aqui no Rio Grande do Sul a gente consegue suprir. Enfim, o Rio Grande do Sul, Leonardo, ele é uma realidade de revelador de talentos, como você falou. Nós temos jogadores, né, no mundo inteiro que saíram daqui. A capital nacional do futsal, ela é aqui reconhecida pelo Senado, pelo governo federal, que é Carlos Barbosa, que é uma das equipes mais fortes, né, no cenário, não só do país, não só no Rio Grande do Sul, mas do país e do mundo, com títulos mundiais, enfim, como o Atlântico também, que é outra potência aqui. Então, a gente tem uma força muito grande no que diz respeito a essa visibilidade, a essa questão do esporte em si. Mas, como você bem frisou, a gente tem também toda uma dificuldade de gestão que nós estamos, a partir de 2017, a Liga foi criada pelos clubes em 2017, mas ela efetivamente, em 2019, conseguiu abranger todas essas divisões que eu citei para vocês lá, desde a base, passando pelo adulto feminino e as 3 categorias do adulto masculino, do ano passado para cá. Então, a gente está agora conseguindo se estruturar, trazer uma realidade, uma gestão mais profissional. Como eu falei, né, tivemos a condição esse ano, depois de tudo que nós passamos, trazer um naming right de competição, né, fazer com que uma grande marca pudesse entender e abraçar a causa. Estamos conseguindo eliminar as fronteiras, por exemplo, no streaming. Hoje a TVN Sport,
ela transmite os jogos da Liga Gaúcha, pelo menos um por semana, os grandes clássicos que a gente chama, né? Então a gente está tendo uma condição bem interessante de, através de uma organização nossa, de estratégia de gestão, enfim, como eu já falei, galgar espaços e ter esse crescimento, porque a gente entende que o futsal tem capacidade para isso. Claro que em âmbito nacional a gente ainda precisa evoluir. A Liga Nacional hoje é um CNPJ próprio, por exemplo, e ela entendeu que precisaria, e assim como eu falei, ela tem um vínculo, porém ela é autônoma em relação à sua competição. As ligas elas vieram para isso, para conseguir dar uma cara mais profissional para a modalidade. Ô Nelson, vou entrar aqui um pouquinho no teu currículo aqui, na carreira, como atleta, primeiramente. E aí eu queria falar duas coisinhas. Uma, esse time da Bradesco Atlântica, Bradesco, pô, esse era só fera. Isso era a minha época de garoto, que eu via as transmissões de futebol de salão, isso era bom pra caramba assistir, era um timaço. Depois eu vi que você passou aqui pela minha cidade, Niterói, no Tio Sam. E aí eu queria que você falasse um pouquinho dessa tua passagem por aqui, como é que era, que eu lembro que eu morava ali próximo do ginásio, também fui ver alguns jogos do Tio Sam. Queria saber de você, como é que foi essa passagem aqui por Niterói. Bom, primeiro o Tio Sam foi algo para o esporte, para o futsal do Rio de Janeiro, fantástico, né? Eles primeiro fizeram uma parceria com o Helênico, na capital, né? E depois conseguiram se estruturar de uma maneira tão importante para a modalidade, né? Tanto em construção do espaço, como em investimento, o Marcelo, o seu Calil, né? Que a gente entende que foi muito, muito significativo tudo aquilo que foi feito pelo Tio Sam para o futsal carioca e nacional. A minha oportunidade, né, e já existiu o ginásio em Niterói, como você mesmo falou, eu treinava, né, diariamente em Niterói, no ginásio do Tio Sam, foi para disputar a Taça Brasil em 1995, se eu não me engano, que inclusive foi o ano que eu fui convocado para a seleção brasileira, muito por conta desse brasileiro que foi disputado, essa Taça Brasil que foi disputado no Rio Grande do Norte, né, em Natal, lá. Mas, assim, eu guardo com grande carinho, né, com uma satisfação enorme, um orgulho muito grande de ter feito parte dessa equipe, porque ela conseguiu, de certa maneira, suprir a ausência. Claro que existiu o Flamengo, né, o próprio Vasco, eles tinham as equipes adultas e times de bairros como o River, o Mauá, aí também em Niterói, né? Mas assim, a gente sabe que depois. Exato, São Gonçalo, obrigado. Depois da Bradesco, o Tio Sam, quase que junto, mas o Tio Sam acabou assumindo um posto de investimento na modalidade que a Bradesco fazia. Então, foi importantíssimo para o futsal carioca e, para mim, foi de muito orgulho. Eu tive companheiros fantástico, Pauleira, Zezão, Márcio, então, enfim, a gente teve Carlos Alberto, Raul, que jogaram aí, grandes atletas, Cazuza, que a gente teve a oportunidade de dividir a quadra. Nessa época aí a gente esteve juntos, inclusive, jogamos juntos depois na seleção carioca também. Então, foi para mim um motivo de grande satisfação e orgulho, porque, sem dúvida nenhuma, o Tio Sam marcou uma época onde o futsal carioca deu uma estremecida quando a Bradesco, né, encerrou suas atividades. Boa, bacana. Vai, Gustavo. Opa, queria falar mais um pouquinho, né, sobre a estrutura aí do futebol gaúcho, né? Você estava falando de uma estrutura extremamente robusta, né, me parece, independente de serem categorias de base, profissional, masculino, feminino, são 135 equipes, né? É bastante, ginásios lotados, jogadores que saíram daí do Rio Grande do Sul para o mundo inteiro, para outros times do Brasil e para o exterior. O Carlos Barbosa, grande potência. De onde vem tanto engajamento, tanta paixão? Vocês têm um trabalho junto com as escolas do estado? Onde que começa a cativar? Os times de futebol de salão estão preenchendo espaços de times pequenos do futebol de campo que não conseguem fomentar a torcida, gerar aquela paixão.
queria que você explicasse enfim, da onde vem o que fez... A oferta de jogadores, né? Cara, que legal, cara. Achei, sensacional. Primeiro, eu dizer que aqui no Rio Grande do Sul, diferente, muito parecido com Minas Gerais, por exemplo, diferente do eixo Rio-São Paulo, né, que aí são 4 equipes, ainda que a gente saiba que o Flamengo, né, só ele sozinho dá 50%, 60% do Rio de Janeiro. Brincadeira para aqueles que não são flamenguistas. Mas, Bom, eu não sou carioca, tá tudo certo. Tá, então, assim, aqui no Rio Grande do Sul a gente tem a granalização, né? Que é a dupla Grenal que monopoliza. Bem isso que você falou, a questão das torcidas é monopolizado pelo Rio Grande do Sul. Claro que a gente tem, e eu não posso deixar de citar aqui, a cidade de Pelotas, por exemplo, que tem o Brapel, Brasil de Pelotas e o próprio Pelotas, que são 2 equipes, uma rivalidade altíssima, porém é muito localizado, assim como o Caju, que é o Caxias e o Juventude, lá em Caxias do Sul. Mas, de fato, o futebol de campo no interior, ele acabou deixando a desejar. Temos poucas equipes, realmente, que conseguem fazer com que se tenha um profissionalismo a ponto de você disputar uma competição e poder jogar, se não de igual para igual, mais próximo à dupla Grenal. E o futsal, até por ser indoor, e a temperatura também faz muita diferença nesse sentido, né? Acaba sendo um fator de alegria para o município. O município, então, compra a ideia da equipe da sua cidade poder disputar uma competição em nível estadual. E aí, com um trabalho infinitamente inferior em termos de investimento, mas não em profissionalismo, porque o profissionalismo precisa acontecer, a equipe consegue, né, ser competitiva a ponto de, daqui a pouco, estar disputando uma semifinal, uma final, e fazer com que, quem sabe, ser campeão. E isso acaba fomentando o futsal e elevando o futsal a um patamar no Rio Grande do Sul de bastante visibilidade. Aqui nós temos média de público, claro que não nesse momento, né, obviamente, estamos com os portões fechados, mas nós temos média de público tranquilamente, se a gente pegar aí os grandes ginásios, a gente fala aí de capacidade de 3, 4, 5 mil pessoas no ginásio, a gente tem média de público de 2.000, 2.500 pessoas, desde a primeira rodada. Então, isso faz diferença, algo motivador. Além, claro, como eu falei, da questão regionalizada. Então, tu tem ali equipes de uma região como a região onde está Seberi e Frederico Westphalen. São cidades que têm 15 minutos de distância uma da outra. Eles jogam, a região para, é um absurdo. A gente tem que se preocupar com segurança, fazer pedido para a Brigada Militar, mandar os árbitros mais conceituados e com a condição de suportar um jogo como esse. Eu tive presente ano passado num desses jogos e tem gente que não entra no ginásio, eles acabam botando telão para que as pessoas que não conseguiram ingresso possam assistir. Então, tudo isso é algo que a gente, obviamente, né, engrandece, né, e o trabalho acaba ficando até mais prazeroso, mas muito por conta disso, por conta dessa questão da lacuna que o futebol de campo não preenche, e o futsal, por esses motivos que eu acabei de te dar, acaba conseguindo atender ao fanatismo do torcedor, em especial para defender a sua cidade. Nelson, um tempo atrás, a gente fez uma entrevista muito legal aqui, inclusive, para quem não viu ainda, fica a dica, com o Alexandre Barata, né, que é o coordenador do futsal lá do Santos. E ele comentou com a gente isso, durante a entrevista, que tem muito jogador que começa no futsal, depois vai para o futebol de campo, inclusive tem jogadores de sucesso hoje do futebol que começaram no futsal. Eu queria saber, assim, a molecada que entra hoje no futsal, como é que está sendo, assim, eles sonham com uma carreira no futsal, a maioria já entra pensando em ir para o futebol, usando meio que como uma ponte, como que é hoje a mentalidade de quem inicia as categorias de base do futsal? Legal, Vitor, eu até vou me oportunizar de dizer que eu tenho, inclusive, o material, né, eu tenho dado algumas palestras virtuais, obviamente, a respeito da questão da base, né? O que é a perspectiva, o que é a realidade, e tem, num determinado momento, um bloco onde eu falo a respeito disso.
Primeiro, te dizer que o Barata é um amigo de infância, nós jogamos juntos na Bradesco, fomos tetracampeões carioca, campeão brasileiro, a categoria de base praticamente toda nós fizemos juntos. Tem um carinho, uma admiração, ele, o Ricardo Toro, por exemplo, que também é um amigo, inclusive treinado pelo Marcelo Memeri, pelo Marquinhos Memeri, os irmãos, muito do que eu carreguei, né, como treinador, eu trago justamente deles dois em especial, porque foram pessoas que influenciaram diretamente na minha formação, e o esporte ele é educação, né? Mas, para entrar na sua pergunta, é bem verdade isso, tem muito atleta expoente no futebol de campo que veio do futsal. E isso, de certa forma, começou a transformar para um desafio nosso, né? Porque os meninos acabam entrando no futsal exatamente pensando em ser o Neymar, porque sabem que o Neymar jogou no futsal do Santos, sabem que o Ronaldinho Gaúcho jogou no futsal aqui na região metropolitana, em Porto Alegre. Então, teve uma passagem bem legal, inclusive tem vídeos do Ronaldinho Gaúcho, que a molecada acaba tendo acesso a isso. Isso para falar, né, dos mais novos. Se a gente for para trás, então, meu Deus do céu, Ronaldo Fenômeno, o Zico, tem o Pedrinho, tem o Juninho, enfim. E esses atletas, eles acabam, essas crianças, os alunos, os atletas que entram na categoria de base do futsal, eles enxergam, e muitas vezes os pais, tá, pensando nos filhos como futuros craques, eles têm o futsal como uma base que hoje tornou-se quase que fundamental para que o atleta possa se tornar um grande jogador de futebol. E a gente tem, a gente tem um desafio muito grande, que é fazer com que esse atleta, ele tenha o seu sonho, ele tem todo o direito de ter o seu sonho, e tudo bem, quem somos nós para limitar isso? Mas que ele também enxergue no futsal o fim, né? O fim no sentido de chegar até o profissional, até o adulto. E não somente um meio para quem sabe alcançar. Até porque a gente sabe que o futebol de campo, ele a seletividade, ela é inglória, né? Ela é injusta. O cara, a cada 1 milhão, sei lá né? Para chegar a ser um expoente. E a gente, então, pensa, né, em melhorar a capacidade nossa em termos de competição, melhorar a capacidade nossa em termos de estrutura, de entidade, de equipes, trazer mais profissionais para trabalhar paralelo a gente, no sentido de que a gente possa dar esse suporte ao atleta na categoria de base, obviamente, né, para que ele, caso ele não consiga encontrar o seu sonho, né, por qualquer que seja o motivo, que ele não desista da possibilidade de jogar, mas jogar futsal. Mas muitas vezes o menino tem capacidade, tem todo o biotipo do atleta de futsal, e até por conta disso não alcança um futebol de campo, né, um nível mais alto no futebol de campo, e desiste. E aí a gente perde um grande talento. Então esse desafio tem sido constante nosso. A gente tem debatido muito, estudado muito internamente, se debruçado no tema, porque a gente quer muito fazer com que a gente não perca uma gama de atletas em virtude deles não terem alcançado daqui a pouco o sonho de jogar o futebol de campo. Legal. Bom. Boa. Vai, Vitor. Então, agora é o... Opa! Olha, Léo. Olé! Essa foi do Vitor. Olha! Vamos lá. Nelson, se eu não entendi mal, em virtude da pandemia, vocês, digamos assim, se readaptaram, estão fazendo uma adaptação, estão fazendo uma liga unificada, né, das divisões. Como é que seria esse formato, né? Eu queria entender como é que seria esse formato. Seria mais ou menos como a João Avelange, em 2000, que cada um joga a sua liga, depois tem a fase final, onde os melhores de cada divisão se encontram. Como é que é mais ou menos isso? E a minha segunda pergunta seria também de saber se no Rio Grande do Sul, né, a Liga, se existe algum incentivo ou abertura para o futebol de salão feminino. Bom, então vamos lá. Eu vou então iniciar aí te dizendo que nós fizemos a Liga Unificada, e perfeito, você entendeu perfeitamente, porque a Liga 1, das 12 equipes, né, que a gente tem como formato 12 equipes, a intenção sempre seja 12 equipes, né, para jogar a Elite.
A Liga 2, 16 equipes, e a Liga 3 é uma porta de entrada. Então, é mais ou menos um coração de mãe. Todo mundo que quiser entrar, e se tiver, obviamente, todo município que tiver adequado, com o seu ginásio, uma metragem, com vestiário, enfim, com as condições mínimas, ele pode entrar para jogar a Liga 3. O que aconteceu? Na Liga 2 e na Liga 3, a gente teve uma desistência em massa das equipes. Das 16 equipes na Liga 2, só 4 confirmaram participação. E da Liga 3, nós tínhamos 26 equipes e tivemos, nós estamos com 4 chaves, com 2 chaves de 5, né? Tivemos só 6 equipes participando. Então, o somatório das duas deu 10 equipes. O que a gente fez? A gente, então, resolveu unir as duas, correto? Para que a gente pudesse, então, fazer uma competição, mesmo sabendo que, eventualmente, poderíamos ter um desnível técnico, né? A equipe da Liga 2 tem um pouco mais de qualidade, mas que, no fim, acabou, pelo menos nesse primeiro momento, com os jogos que a gente está vendo, essa diferença não está aparecendo em termos de resultado. E aí nós fizemos dessas 10 equipes 2 chaves de 5, mais regionalizado, então conseguindo, então, tirar do papel uma competição que, as duas competições em uma só, obviamente, tá? Justamente porque a gente precisava fazer com que essas equipes, já que elas se predispuseram a jogar, poder seguir pagando seus atletas, e aí volto lá na pergunta em atividade, em relação aos atletas, a Liga, exatamente, a Liga se preocupou com isso. Nós hoje temos um quadro de quase 300 árbitros e estamos terminando um curso que fizemos até de forma pioneira, tá? Vanguarda total. A Liga Gaúcha iniciou um curso de arbitragem, a escola de arbitragem virtual, onde tivemos 150 inscritos. Então, nós vamos, ao final desse curso, vamos ter praticamente 400 e poucos árbitros da Liga Gaúcha que precisavam apitar os jogos. Então, a gente também entendia que fazer uma competição era fundamental, independente do modelo, e sim trazer aos olhos, né, da comunidade salonista do Rio Grande do Sul uma disputa que, obviamente, é saudável, mesmo que, eventualmente, se tenha um disparate técnico. Definimos que teríamos o acesso das 4 equipes que jogam a Liga 2, 2 vão ascender à Liga 1, ano que vem vão ter 14 equipes na Elite, e 2 das equipes que jogam a Liga 3 vão ascender para a Liga 2. E aí, como é que vai acontecer isso? Elas vão disputar normalmente, as melhores colocadas das divisões acabam subindo, independente da sua colocação geral. Essa é a nossa ideia. Em relação ao feminino, Leonardo, a gente tem, hoje, ano passado, tivemos uma competição com 7 equipes. Esse ano, a gente teria mais ou menos o mesmo número, porém a pandemia também acabou afastando algumas equipes. Estamos hoje em negociação para fazer uma competição sediada. Temos possibilidade de ter 4 ou 5 equipes disputando essa competição sediada, um final de semana só, exatamente numa cidade, para que a gente também tenha fomentado o futsal feminino e dar também a condição, né, as atletas permanecerem em atividade, a arbitragem, enfim. Que também é um outro desafio nosso, tá? Poder conseguir fazer com que o futsal feminino possa crescer. A gente entende que as mulheres têm um espaço a ser preenchido e a gente precisa colaborar nesse sentido. Legal. Muito bacana. Boa. Ô, Nelson, na minha pergunta anterior, que foi a questão da sua passagem aqui por Niterói, você falou que rendeu convocação para a seleção brasileira. Eu queria falar de seleção. A gente sabe que a seleção brasileira de futsal, quando ela entra numa competição, ela é uma das favoritas, né? Sempre considerada uma das favoritas. Mas é óbvio que num grupo de seleção brasileira, muita gente boa fica de fora. E uma questão que chama muita atenção é que, às vezes, você vai para seleções como Itália, Irã, Rússia, tem um monte de jogador brasileiro atuando por essas equipes. A pergunta que eu faço é a seguinte: o Brasil ainda continua nesse ritmo de formação de vários grandes atletas que são capazes de formar até outras seleções? Sem dúvida nenhuma, Renato. Eu não tenho receio nenhum em te afirmar que o Brasil em termos de matéria-prima, o maior celeiro de craques. Claro que a Espanha, obviamente, né, produz grandes jogadores, a Itália,
está produzindo grandes jogadores. Nós temos a Argentina aqui, que também está vislumbrando no futsal a necessidade também de fazer grandes atletas, de formar grandes equipes, mas o Brasil, sem dúvida nenhuma, é o maior de todos. Eu acho que até por questões geográficas, né? Porque o futsal também é o esporte mais praticado no mundo, com certeza, no Brasil, com certeza, mas eu diria, quem sabe, até no mundo. Todo o ginásio, toda a escola tem um ginásio, toda a praça tem uma quadra, enfim, se joga o futsal desde sempre. Os primeiros toques de bola dentro da casa, se você joga a bola para o teu filho dentro da sua casa, ele está muito mais perto do futsal, né, do que do futebol de campo, por exemplo, que tem toda uma indumentária específica para ele poder utilizar, e não botou um tênis, está num piso, seja ele qual for, já está próximo ao futsal. Então, o Brasil certamente é um celeiro de craques e exporta esses craques, mas a gente também entende que hoje a Espanha teve muitos atletas nacionalizados espanhóis que foram do Brasil para lá. Eu tive a oportunidade de jogar, não foram temporadas cheias, mas por 2 oportunidades no futsal espanhol. E nós tivemos, por exemplo, o Paulinho Roriz, que era um grande jogador aqui no Brasil, acabou não conseguindo, né, se sobressair, foi jovem para a Espanha e lá é rei até. Claro, já parou de jogar, mas o ginásio que ele passa para tudo, para saudar ele, porque ele foi um ícone do futsal espanhol, e assim vários outros. Na Rússia, a Itália teve praticamente uma seleção toda formada, se eu não me engano, eram 2 italianos só que fizeram parte num mundial não tão distante. Mas a gente também vê que hoje os próprios países estão preocupados com isso, levam os brasileiros, tanto comissão técnica, treinadores, né, mas atletas também, para ajudar a melhorar a capacidade de evolução dos seus atletas locais. Obviamente, isso é fato, mas a gente segue sendo exportadores. Se você, ainda hoje, se você tiver que fazer 3 seleções brasileiras, você com certeza vai fazer 3 seleções brasileiras com capacidade de brigar pelas 3 primeiras posições em qualquer competição do mundo. Legal. Nelson, você está num programa que se chama 7-1. Então, conta pra gente, né? Quais são os grandes 7-1 da sua vida, positivo, negativo, como atleta de futebol de salão? Cara, eu tenho... A seleção brasileira, para mim, foi alcançar um patamar que a gente, até por conta da quantidade de craques, né, que o Brasil produz, quando você chega no nível de seleção brasileira, dentro de uma modalidade onde e a minha geração foi repleta de craques, né? O Renato tinha citado o Manuel Tobias, eu fui companheiro do Manuel, tanto na seleção como no internacional, e a gente sabe exatamente do que significou, por exemplo, o Manuel dentro de uma era. Então, ter alcançado a seleção brasileira, ter disputado um Mundialito na Bélgica, ter disputado uma Copa América aqui em São Paulo, né? Ter conquistado esses títulos, ter tido um prêmio individual nesse Mundialito na Bélgica. Eu costumo dizer que eu fui eleito o melhor jogador do mundo, que foi a única competição em nível mundial que aconteceu naquele ano, e eu fui eleito o melhor jogador da competição. Tinha o Manuel, tinha o Fininho, o Manta, tinha grandes expoentes da nossa geração naquela competição. Nunca que eu imaginava que seria eu o escolhido, ainda que a gente, né, tenha sempre um desejo e um sonho. Fiz uma boa competição e acabei sendo eleito. Portanto, positivamente, o meu 7-1 seria esse. Eu tenho também uma passagem muito legal que eu gostaria de trazer aqui dentro dessa linha, que foi o título que o Internacional conquistou da Libertadores dentro de São Januário, né? E eu, como flamenguista, não podia ter um momento maior. O Vasco fez uma equipe... O Vasco fez uma equipe que inclusive foi campeã nacional no ano de 2000. E a gente disputou a Libertadores dentro de São Januário. O Vasco, por ter montado essa equipe, tinha colocado o Eurico na época, o falecido Eurico tinha feito um investimento muito alto no futsal do Vasco. E aí, Manuel, Schumacher, Fininho, Cacau, enfim, nossa, eu poderia aqui citar Marquinhos, jogadores, Lenísio,
estavam todos, praticamente uma seleção brasileira estava formava a equipe do Vasco. E a gente, então, foi para lá, um time, nosso maior ícone era o Ortiz, cracaço, né? E aí tinha o Odair, que também é carioca, e o Ivan, goleiro, que estava numa fase muito boa, e fomos para lá para buscar chegar na final e ver o que ia dar. Nós numa chave, o Vasco na outra, e fomos indo, né? Fomos ganhando dos argentinos, uruguaios, chilenos, e da mesma forma eles do lado de lá. A semifinal pegamos uma equipe argentina, passamos no sufoco, eles pegaram um time paraguaio e passaram, e nos encontramos na final, mas era meio que favas contadas, né? O título era uma questão só de passar 40 minutos. Eis que a gente faz um jogo quase que perfeito, o primeiro tempo ficou 5-1, e para mim a maior glória foi ver, ainda antes, dando entrevista, né? Eu vi o Eurico descendo da tribuna ali, o Vasco fez uma tribuna, o Eurico descendo e indo embora do ginásio, entendendo que o campeonato já tinha acabado. Então, depois eu dei uma... Muito bom. Eu dei uma entrevista para o Jornal dos Esportes, né? E aí eles sabiam que eu era carioca e flamenguista, obviamente, e aí eles fizeram essa pergunta e eu contei exatamente essa história. E aí, no fim, né, só para resumir, o Vasco chegou até a se aproximar, eles fizeram quase que empataram o jogo, chegaram a fazer 5-4, nós fizemos 6-4, eles 6-5, e o jogo acabou 6-5 para a gente, e o título da Libertadores nós conquistamos. Então, esses seriam os dois 7-1 positivos. Negativo, o meu maior, talvez a minha maior frustração, até acho que frustração não, mas foi justamente ter feito, pela seleção brasileira, 2 grandes competições, né, tanto no Mundialito quanto na Copa América, e não ter disputado o Mundial de 96. Eu tinha tudo para ser 2 convocados, e aí algumas questões políticas, né, a gente depois eu vim a saber, mas também não sei se é verdade, enfim, mas foi um baque naquele ano, mas eu acho que esse seria o meu 7-1 negativo, Gustavo. Boa. Vitão? Nelson, eu estava lendo uma reportagem, né, onde dizia o impacto econômico do futsal no Rio Grande do Sul, né, o quanto movimento, quantas cidades, né, mais de 78 cidades, se não me engano, recebem jogos, enfim, como isso tem um impacto gigantesco na parte econômica. E a gente imagina como que isso foi afetado nessa época de pandemia. Eu queria saber, assim, além das atitudes que vocês já estão tomando desde já, quais são as projeções para o futuro? Vocês imaginam que assim que for possível a volta da torcida, vocês vão conseguir recuperar, né, não vocês em si, tudo que envolve o futsal vai conseguir se recuperar num tempo mais curto, ou ainda vai demorar para superar essa fase? Como que é o futuro do futsal no Rio Grande do Sul e de tudo que envolve a modalidade? Pô, Vitor, obrigado, cara, porque eu ia acabar esquecendo de falar isso, e legal que tu procurou aí e dar o crédito, né? Essa foi uma ideia do Alex, nosso diretor de marketing, também foi algo inovador, né? Um estudo inovador, nunca ninguém se preocupou em fazer algo desse tipo, tá? Na nossa modalidade, pelo menos. Nós fizemos, obviamente, por amostragem, e foi um estudo inicial, tá? Nós estamos agora elaborando uma segunda e uma terceira parte. Esse impacto gira em torno de 30 milhões, se a gente para pensar em termos de transporte, de hospedagem, de alimentação, tudo aquilo que deixa de se gastar em folha salarial com atleta, comissão técnica. Então, a gente teve uma preocupação de entender aonde essa pandemia estava nos levando. Claro que, de certa forma, nós conseguimos, depois, com algumas pesquisas, até para a categoria de base, fazer com que eles também pudessem trazer informações importantes para que a gente, ao compilar isso, pudesse dar a eles subsídios de avaliação e análise. A gente também quer fazer uma outra etapa, incluindo a imprensa, por exemplo, porque a gente comentou numa pergunta, não me lembro se foi do Leonardo ou do Gustavo, falando do que move, né, o futsal, e eu falei do interior, e a gente chega a ter cidades com 10, 15 mil habitantes que tem 3 rádios acompanhando a equipe. Então, a gente também quer fazer um estudo voltado para a parte da imprensa. Enfim, ter toda essa noção para que a gente possa, como eu falei, né, com essa gestão profissional,
entender tudo o que está acontecendo. E a nossa projeção, ela é um pouco temerária nesse momento. A gente acredita muito que em 2021 a gente ainda vai sofrer um efeito rebote de tudo que está acontecendo agora. As equipes, né, aquelas que deixaram de participar, a gente acredita que muitas delas vão conseguir voltar, porém, num nível ainda abaixo, né, porque elas não vão conseguir retratar aquilo que elas já vinham fazendo em anos anteriores. E é uma pena, obviamente, né? A própria entidade vai ter que construir junto aos seus parceiros hoje. Hoje a gente tem a Pênalti, por exemplo, que há anos estava longe do futsal gaúcho. Esse ano voltou com o propósito de um casamento que sempre deu certo, futsal gaúcho e Pênalti. Ela faz 50 anos esse ano, a Pênalti. A gente tinha uma série de ações voltadas para o nosso público, que acabaram né, ficaram no meio do caminho, porque a gente não conseguiu, por conta da pandemia, obviamente, ter uma condição de colocar em prática. Mas a gente está bem preocupado, Vitor, porque a gente sabe que nós vamos ter, em 2021, ainda uma dificuldade grande e vamos precisar fazer com que a Liga seja o principal esteio para que esses clubes voltem o mais rápido possível a atingir um nível mais alto. Está contigo a bola para a última pergunta aí para o Nelson. Já queria deixar nosso agradecimento para ele. Pô, papo bom, passa rápido. Estamos com quase 1 hora aí de papo, 54 minutos. Então, Léo, aí, ó, fica a oportunidade para você. Faz a última pergunta para o Nelson aí. Opa, já matei no peito e já mandei pro gol. Vamos lá. Nelson, agradecer também a sua participação mais uma vez. Bom, para encerrar aqui nosso bate-papo, queria saber quem foi seu principal incentivador, como que você ingressou no futsal, né? Quem foi seu principal incentivador e o que o futsal, de uma forma geral, acrescentou na sua vida como construção de ser humano, né? Desde atleta, mirim, até hoje um gestor. Ah, cara, que legal. Olha, primeiro meu pai, né? Minha família, meu pai e minha mãe me acompanharam sempre. Acho que é meio que um lugar comum, né? Geralmente é o nosso principal incentivador. Meu pai, né, flamenguista doente, queria muito que eu fosse jogador, jogou enquanto mais novo, obviamente, e acabava colocando as suas expectativas em mim. E eu tive a oportunidade, então, de ingressar no futsal na América, né? E depois fui direto para Bradesco, e ali o futsal foi, para mim, a mola propulsora para o que eu sou hoje, sem dúvida nenhuma. O futsal é a minha vida, mais ou menos já misturando um pouco as respostas. Eu devo tudo ao futsal. Eu tive a oportunidade de jogar futebol de campo numa geração, no Flamengo, inclusive, uma geração com o Nélio, com o Djalminha, com o Paulo Nunes. Enfim, eu tive... o Barata estava junto comigo, o próprio Ricardo. Nós fomos, eu, Barata e Nélio, né, para fazer o teste, passamos... Chegamos a jogar, eu e o Barata depois acabamos voltando para o futsal, porque fomos convocados para a Seleção Brasileira Juvenil. Enfim, o futsal não me arrependo em nada, né? A gente nunca sabe se poderia ter se tornado um grande jogador de futebol de campo, mas eu acho que a minha vida realmente era o futsal, e eu sou extremamente grato. Eu me formei em Educação Física, fui treinador, hoje gestor, presidente da Liga Gaúcha, mas dei aula em universidade da cadeira de futsal. Quer dizer, então... hoje eu entrego alguma coisa para a modalidade que me deu tudo. Em tudo que eu tenho na minha vida, não só em questão material, que acaba sendo irrelevante, né? Mas em termos de formação, de valores, daquilo que o esporte teve quase como obrigação na minha trajetória de me educar. E aí grandes mestres como Marcelo Memeri, como Marquinhos Memeri, e tantos outros que eu tive, né? No Morruga, por exemplo, foi meu treinador, expoente também do futsal. Enfim, a gente tem, né, grandes nomes que moldaram a minha personalidade, a forma como eu enxergo o mundo, a forma como eu educo os meus filhos. Então, falar de futsal para mim, falar da modalidade, é prazeroso demais, porque eu devo tudo a ela. E então só tenho a agradecer ao futsal, a modalidade em si. E a vocês, agradecer também pela oportunidade, um papo sensacional, descontraído, e com pontos, né, que para mim era importante trazer. Falar que estarei sempre à disposição e outras oportunidades virão.
parabenizar pelo programa, um modelo legal que vocês trazem aí. E já ganharam um fã, pode ter certeza. Valeu, cara. Obrigado. Que moral. Valeu. Agora é o seguinte, tem que soltar um comunicado para todos os times, todas as ligas. Quem não assistir, quem não curtir, vai ser rebaixado. Brincadeira. Perfeito, Gustavo. Cara, deixa eu... Não, acho que tá certo. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A minha mulher briga um monte comigo aqui, porque eu não sou muito da rede social. Cara, aliás, eu não sou nada da rede social. Eu tenho lá o Instagram, tenho o Facebook, mas, sim, cara, eu posto muito pouco e talvez eu precisasse mesmo de fazer essa interação. Então, fica aí o meu comprometimento de colocar alguma coisa nas minhas redes ali, falar de vocês, para seguir, para assistir, obviamente, o programa, porque foi sensacional. Valeu, Nelson. Obrigado, cara. Foi super legal. Então, já que você deu a oportunidade, assim que você tiver novidade aí sobre as competições no Rio Grande do Sul, enfim, novidade de seleção, jogador bom aí que esteja despontando, volta para conversar com a gente, tá bom, meu amigo? Certamente. Valeu, Nelson. Valeu, Nelson. Estamos chegando ao final aí de mais um programa 7-1, torcendo para que o futsal brasileiro continue sendo essa grande modalidade aí, trazendo muita alegria para a gente. Falou, pessoal? Com certeza. Um abraço e até o próximo programa. Valeu. Yeah, 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 yeah.